Muitas vezes, quando a gente está começando, a gente está ainda conciliando com outros trabalhos. Quem está fazendo transição aí na sua carreira para psicopedagoga ou neuropsicopedagoga, hoje essa live é para você deslanchar. É bem importante mesmo que você preste atenção nas situações que eu vou falar hoje aqui, porque hoje é para você poder realmente se fortalecer e tornar a sua carreira de muito sucesso. Eu sou a Sandrinha, sou psicopedagoga, especialista também em neuropsicopedagogia, em educação inclusiva, e estou há 20 anos trabalhando e tornar nossa carreira bem sólida, poder viver realmente da psicopedagogia, um assunto mega importante. Primeira coisa, gente, aqui eu vou mostrar para vocês um passo a passo para você poder deslanchar e chegar aos 15K ou até mais do que isso. Teve pessoas que assistiram a live que eu falei sobre como chegar a esses 15K já, né? E já perceberam que é possível ir além desse valor, hein? Aqui eu calculei por baixo. Então, vamos lá, vamos começar a trilhar esse caminho aqui. Primeira coisa, gente, é a divulgação. Conversei já também com vocês a respeito da divulgação, como é importante a gente tratar da nossa divulgação, da divulgação do nosso trabalho, da profissional que nós somos, para poder captar pacientes. Seja os primeiros ou até depois, quando a gente já está aí trabalhando, já está com o nosso consultório montado, já tem uma clientela. Para captar novos, precisamos divulgar, isso é um fato, né? E como que a gente divulga o nosso trabalho? O nosso serviço. Vamos lá, então. Primeira coisa, mesmo quem ainda não tem consultório, quem ainda não está atendendo, primeira coisa que precisa fazer, conhecimento. Divulguem os conhecimentos de vocês, isso é muito importante. Aquilo que vocês aprenderam, aquilo que vocês leram, aquilo que vocês assistiram em algum filme, alguma aula, que vocês foram para um congresso, participaram nesse congresso, aprenderam em congresso. Divulguem esse conhecimento, divulguem mesmo, bastante. Conversamos a respeito de ter uma periodicidade dessa divulgação. Atualmente nós temos grandes possibilidades com as redes sociais de divulgar o nosso conhecimento, então divulguem o que vocês conhecem, o que vocês aprenderam ou estão aprendendo na pós-graduação, tudo que vocês conseguirem divulgar desse conhecimento vai ajudar muito na captação de pacientes e também a fidelizar os que vocês têm já atendendo. Outra situação, divulguem o trabalho de vocês, mostrem o trabalho de vocês, mostrem aquilo que vocês estudaram, mostrem aquilo que vocês estão realizando com os pacientes. Lembrem-se sempre que ao mostrar o trabalho, mostrar algum paciente, vocês precisam ter autorização para uso de imagem, tanto da família, como também se vocês forem para alguma instituição, nessa instituição também. Então, mostrem os trabalhos de vocês. Produziram alguma coisa, ó, já até coloquei aqui. Produziram alguma coisa, mostrem essas produções para as pessoas, porque isso vai ajudar bastante eles a perceberem que você está criando, que você está produzindo, que você está trabalhando efetivamente, pensando em cada uma das situações que chega até vocês, para vocês atenderem. Pessoal, lembrem-se e pensem nisso. Tomem cuidado com as cores que vocês utilizam, as cores que vocês utilizam para fazer os posts de vocês. Tentem manter um padrão, uma paleta de cores. Isso ajuda bastante também. Vocês vão ter um feed mais bonitinho, né? Vai ter ali uma combinação mais harmônica. Isso chama a atenção das pessoas. Então, tomem lá cuidado com a combinação de cores. As cores da psicopedagogia: azul, vermelho, de acordo com aquela fita de Moebius, que é o símbolo da psicopedagogia, e cores também relacionadas à educação. Então, aquele lilás, um roxo, um roxinho, né, clarinho, também ajuda bastante. Vocês vão estar relacionados com a educação, com a psicopedagogia, certo? Conteúdo, gente, produzam muito conteúdo. O conteúdo é parte daquilo que vocês conhecem ou que vocês estudam. Então, o conhecimento e o conteúdo, olha, eles já ficam aqui combinando. Produzam bastante conteúdo, coloquem ali o que vocês sugerem para os pacientes de vocês, o que vocês sugerem de acordo com cada tipo de transtorno de aprendizagem,
de acordo com cada tipo de dificuldade dos seus pacientes. E aí vocês vão produzindo esse conteúdo e vão postando diariamente. Eu conversei essa semana também com vocês a respeito de um calendário editorial. É bacana ter um calendário editorial. Eu tenho o meu, né? Então, toda segunda-feira, por exemplo, eu coloco uma frase, toda terça-feira eu coloco algo que tem a ver com neurociências. E é legal que vocês possam ter um conteúdo. Isso garante uma periodicidade e um roteiro, digamos assim, para vocês poderem seguir. Outra situação, relatos. Façam relatos sobre algum paciente. Claro, gente, mantenham a ética também, né? Não pode sair falando o nome, ou então, se falarem, tem que ter autorização dos pais, dos responsáveis, né? Ou dele mesmo, quando ele já é maior de 18 anos. Relatem aquilo que vocês fizeram no dia a dia de vocês, isso ajuda bastante aqui na divulgação do trabalho de vocês. Produções, produziram um material, produziram algo com seu paciente, né? Onde ele pôde construir algo. Coloquem lá as produções também. Isso vai ajudar bastante. E uma situação que eu chamo de desproposital. Essa divulgação desproposital é aquela assim, ó, você está num lugar que não é o seu lugar de trabalho, é um lugar onde você frequenta, por exemplo, você foi ao supermercado e encontrou com uma amiga sua, e aí vocês estão lá conversando, ela fala alguma coisa sobre educação, e aí você comenta, eu estou trabalhando com dificuldades de aprendizagem, é algo desproposital. Lembrem-se sempre, em todos os casos, de manter a ética profissional. Quem ainda não foi ver o Código de Ética da Psicopedagoga, vai lá no site da ABPP, Associação Brasileira de Psicopedagogia, e olha lá o Código de Ética, né? Então, cuidar quando vocês contam casos muito específicos, isso pode ser antiético. Então, aquela divulgação desproposital é aquela que a gente faz assim, num ambiente que não tem a ver com o nosso trabalho, mas a gente está contando o que a gente está fazendo, conta que terminou a pós-graduação, conta que está pensando em abrir o consultório, ou que alugou um determinado espaço para começar os seus atendimentos, a equipe com a qual vocês estão trabalhando, enfim, vocês podem contar várias coisas nesses momentos despropositais. Todos esses tipos de divulgação, todas essas situações vão ajudar muito vocês. E aí, uma situação que vocês não podem deixar de prestar atenção, de ficar atentos realmente, é a imagem que vocês querem passar enquanto profissionais. Então, a imagem pessoal, a imagem profissional, ela vai estar presente em todo esse trabalho que vocês fizerem. E é importante que vocês cuidem da sua imagem para isso, né? A gente comentou essa semana em uma das lives a respeito de como cuidar dessa nossa imagem. Que tipo de imagem eu quero passar para os meus pacientes, para os pais deles, enfim. Comentei algumas situações, né? Por exemplo, ir para o atendimento com um brinco grande, isso pode ser perigoso, então isso também deixa a nossa imagem diferente, dá uma ideia mais descontraída, melhor um brinquinho ali coladinho na orelha, né? Que tipo de roupa a gente vai usar em cada situação. Então, por exemplo, se eu estou atendendo, eu uso um tipo de roupa. Se eu vou para dar uma palestra, eu vou usar um outro tipo de roupa, né? De salto alto, sem salto, enfim. É preciso tomar cuidado com isso, tá bom? Pessoal, esse é o primeiro passo. O primeiro passo para quem está começando, para quem já atua, para quem já tem experiência, para quem ainda não tem, para quem está estudando e para quem está aí há anos já na profissão. Esse tópico da divulgação é o primeiro passo para a gente conseguir captar e ter mais pacientes com a gente, ok? Vamos lá, próximo. Também já falei sobre isso na live. Pensar e planejar cada etapa do processo psicopedagógico. Por que pensar e planejar cada etapa do processo? Porque se a gente vai revisitar os nossos conhecimentos, as anotações que a gente fez do paciente, as anotações que a gente fez na primeira entrevista, no contato com outros profissionais, a gente pode planejar cada etapa e garantir que a gente tenha mais e mais sucesso em cada uma delas. Pense em cada etapa, porque planejando cada uma dessas etapas,
vocês vão ter mais possibilidades de bons resultados. E tendo bons resultados, mais vocês vão ter, digamos assim, potencial para fidelizar esse paciente. Vocês vão estar mostrando os resultados através do paciente de vocês. Então, é bem importante que vocês pensem e planejem cada etapa desse processo psicopedagógico, principalmente quem está começando, gente. Num primeiro momento, planejar cada etapa, pensar em cada uma dessas etapas, gera um pouco mais de trabalho. Depois que vocês tornarem isso um hábito, vocês vão ver que vai ficar mais rápido. Pessoal, eu não sei aqui quem já assistiu a live que eu falei a respeito de um aplicativo ou já deu uma olhada lá no meu Instagram. Tem um aplicativo chamado consultório.me. Esse consultório.me vai ajudar vocês a fazerem várias anotações sobre o seu paciente como um prontuário. E aí vocês podem revisitar isso no momento em que vocês vão planejar a próxima sessão com ele, tanto de avaliação como de intervenção. Vale a pena. Mostrar o seu espaço de atendimento. Se você já tem um espaço para atender, seja ele sublocado, seja ele uma sala que você montou na sua casa, ou em alguma clínica que você montou a sua sala, o seu espaço de atendimento, mostra o seu espaço de atendimento. Eu gosto muito de mostrar o meu consultório. Eu digo que esse aqui é o consultório ideal, assim. Eu gosto demais do meu consultório. E eu vou mostrando o consultório várias vezes, assim. Na live que eu falei sobre montar o consultório, eu mostrei fotos aqui do consultório. E outro dia eu fiz um Reels, gente, porque muitas pessoas me perguntam que mesa é essa que você sempre fala? Que painel de mesa é esse que você sempre fala? E aí eu fiz um Reels mostrando um Reels ou um vídeo, agora eu já nem lembro mais, acho que foi um vídeo, mostrando como que eu faço com o meu painel aqui, onde eu tenho as duas mesas fixas no painel, eu consigo tirar as duas mesas, a alta e a baixa, consigo colocar só uma delas, consigo fazer isso muito rápido, de maneira que eu possa atender faixas etárias diferentes num piscar de olho, que eu digo, porque é segundinhos para arrumar tudo. Parcerias com profissionais de diferentes instituições. Gente, a parceria é algo fundamental na nossa profissão. Ela potencializa os nossos resultados, ela nos ajuda a repensar, a mudar de rota, a tomar novos caminhos, nos ensina muito também, e elas são fundamentais para potencializar os nossos resultados. As parcerias com outros profissionais e com diferentes instituições nos permite pensar até fora do consultório. Então, como que está esse paciente lá na escola, na família, na fono, na terapia ocupacional, com o professor particular? As parcerias são fundamentais na nossa profissão. E as pessoas que trabalham com a gente, que são os nossos parceiros, tendem a indicar o nosso trabalho. Então, isso aqui alavanca muito a nossa profissão. É muito comum, por exemplo, vamos supor, uma fono que já conhece você, te indicar um paciente dela caso ela perceba dificuldades na aprendizagem. É muito comum um psicólogo que atende um paciente seu percebeu que tem algo ali na aprendizagem, aspectos atencionais, de memorização, de raciocínio, indicar para você atender essa pessoa. Então, as parcerias com outros profissionais e diferentes instituições é fundamental. Tem situações onde a gente chega a ter uma parceria tão forte com algumas escolas, principalmente, que essas escolas passam a indicar somente você. Elas querem que você atenda aqueles alunos que têm dificuldades, que têm algum tipo de transtorno de aprendizagem, algum diagnóstico que possa interferir na aprendizagem. Então, essas parcerias valem muito a pena. E parcerias com colegas psicopedagogos também, gente. A gente ainda tem uma tendência de pensar, poxa, mas ela trabalha no mesmo serviço que eu. Sim, mas às vezes ela não tem condição de atender aquele paciente por motivos de agenda, ou então porque mora longe do local, da casa daquele paciente. Então, as parcerias, mesmo com profissionais da mesma área, exatamente da mesma, vale muito a pena. Principalmente profissionais de saúde e de educação, é fundamental, tá? Aceitar convites, gente.
Tem pessoas que ainda têm aquele receio, né, de ir para uma palestra, dar uma palestra, de montar uma orientação para pais, uma orientação para professores, uma formação de profissionais de outras áreas, orientação para escolas, para coordenadores. Aceitem os convites. Quebrem esse medo aí, preparem uma bela apresentação e vão com tudo, gente. Mesmo que você ainda não esteja atuando, mostra para eles aquilo que você já estudou. Pode acontecer de uma escola ou colegas de você saber que você é psicopedagoga e pedir que você fale sobre os transtornos de aprendizagem, mesmo que você ainda não esteja atuando. Vai lá, revisita tudo o que você estudou e parte para essa palestra, parte para essa apresentação com tudo que vocês têm de melhor, que são vocês mesmos, são os conhecimentos de vocês. Então, vamos aceitar essas palestras, por quê? Porque isso provavelmente vai trazer dali pessoas para vocês atenderem. Quem assistiu, quem gostou, quem sentiu confiança no que você falou, se identificou com o que você comentou nessa palestra, no que você apresentou, provavelmente vai te indicar para trabalhar com alguma às vezes não é nem aluno, gente, algum aluno, algum familiar, alguém que eles sabem de algum amigo que tem filho com dificuldade na escola, vai trazer para você essa indicação. Então, aceitem essas palestras, porque é bem bacana, orientação de pais, formação de profissionais, ajuda muito na captação de pessoas para vocês atenderem. Envolver-se e promover projetos de educação e saúde, gente. Falei aqui sobre projetos e até contei uma história de uma neuropsicopedagoga que foi voluntária do projeto Onda Azul, que é um projeto de surf para autistas que eu coordeno aqui em São Sebastião. Nós estamos agora suspensos, né, por conta de pandemia, mas ela estava numa dessas vivências do Onda Azul e 2 pacientes ela captou no momento dessa vivência. Ela foi para lá para ser voluntária, para trabalhar com os autistas que estavam ali, os surfistas, a gente chama eles de surfistas, pessoal, para trabalhar com os surfistas, e aí ela captou 2 pacientes em um mesmo dia, um único dia que ela foi. E aí ela veio até me contar, ela disse, ai, Sandrinha, não fica chato e tal. Eu disse, imagina! Ela, ai, mas você também atende nessa área. Imagina, eu moro lá na Ilha Bela, eles moram lá na costa sul de São Sebastião, você está mais pertinho, para eles é muito melhor. Vai com fé, com confiança, com segurança e qualquer coisa me chama e bora lá trabalhar com essas crianças que estão precisando. E foi o que aconteceu. Então, é muito legal que vocês possam se envolver com os projetos. Além do que também aumenta o seu repertório de conhecimentos. Geralmente, os projetos acontecem em um ambiente fora da clínica, fora do espaço clínico, e isso aumenta o nosso repertório tanto de conhecimento como prática. E muitas vezes a gente pode trazer esse conhecimento para dentro do nosso atendimento. Então, vale a pena. Mostre-se, apresente-se, mostre as suas crenças, as suas opiniões, fale o que você pensa, fale com coerência, com argumentos, mostrem quem vocês são. Não sei se o Kaique está aqui ainda, mas o Kaique, hoje eu vi uma foto dele lá na formatura com o canudo, né? Dizendo do orgulho de ser professor. Então, mostrem o que vocês fizeram, mostrem que vocês prezam pela profissão que vocês escolheram, que vocês estão engajados com ela, mostrar quem vocês são e até situações que vocês fazem no dia a dia. E então, mostrem-se mesmo, coloquem o que vocês pensam e muitas pessoas vão se identificar com vocês, vão se identificar com o jeito de ser de vocês. E isso é bem importante. Por quê? Porque a probabilidade de quem se identificou com vocês se manter em atendimento com vocês por mais tempo é bem maior. Então, isso é legal de fazer. Apresente as suas crenças, as suas opiniões, com argumentos, falem sobre isso. É fundamental. Inspirem-se nas histórias de sucesso das pessoas que você admira. Sabe aquela pessoa, aquele profissional que a gente admira demais? Inspirem-se nessas histórias, conheçam elas. Naquele momento que der uma quedinha ali na motivação de vocês, pensem o quanto eles já caminharam, pensem o quanto eles já trilharam para poder chegar ao sucesso que eles têm hoje.
Então, inspirem-se nessas histórias de sucesso das pessoas que você admira. Ah, mas a pessoa que eu mais admiro não é alguém da minha área, é outro profissional, ou é, enfim, mora em outro lugar, mas é uma pessoa que eu admiro. Ok, quais são os comportamentos, as condutas dessa pessoa que você admira? Por que você admira essa pessoa? E aí age de acordo com aquilo que você admira nela. Isso é muito importante. Inspirem-se nelas, principalmente na hora em que vocês derem um baque, a hora que alguma dificuldade aparecer, a hora que vocês se desmotivarem. Pensem o quanto elas se dedicaram, o quanto elas são persistentes, o comportamento que elas têm, que vocês admiram, por que vocês admiram e se inspirem nelas. Pensem muito nisso, porque é bem bacana a gente poder ter alguém de referência, né? Eu comentei em uma das lives também nessa semana que muitas vezes quando o paciente chega, a família do paciente chega até nós, eles vão chegar com problemas, com dificuldades, com algo que para eles é extremamente angustiante. E se vocês puderem respirar, pensar em quem é ou o que é a fortaleza de vocês, no momento em que vocês estão precisando ser fortaleza para alguém, vocês vão conseguir ter mais leveza, sabe? Ter mais tranquilidade para seguir na caminhada, vão conseguir ter mais persistência, inclusive. Nada de procrastinar, nada de desistir. Lembram dos degrauzinhos da escada? Então, a gente tem aqui a base da escada e a gente quer subir essa escada de sucesso, né? Rumo a viver da psicopedagogia, da neuropsicopedagogia, faturando 15K mais por mês. Se a gente fica aqui, a gente não sai do lugar, não adianta nada, a gente precisa agir. Então, agindo, cheguei no primeiro degrau, no segundo, no terceiro. Nossa, aqui deu uma baqueada, deu alguma coisa que me abalou. Respiro, sigo fundo, fico aqui um pouquinho mais e depois eu sigo caminhando, sigo subindo os degrauzinhos. Então é importante essas inspirações, essas pessoas que nos servem de referência, que são as nossas fortalezas. Cuide de você e das suas emoções. Gente, justamente porque quando chega pessoas que têm dificuldades, pessoas que estão preocupadas, pessoas que estão perdendo o sono por conta de algo referente à aprendizagem, a comportamento, a gente precisa cuidar da gente. Eu brinco, né? Não dá para dormir com o paciente. O que eu quero dizer com isso? Não dá para a gente dormir pensando naquele paciente, levando aquilo como uma angústia também nossa. Então, cuidem de vocês, das emoções de vocês. Eu falei sobre as rotas de fuga. Quais são as rotas de fuga para desestressar, para descansar, para dar um tempo para a cabeça, sabe? Então, quais são as rotas de fuga? Como que vocês cuidam das emoções de vocês? Eu vou confessar para vocês, eu comecei a fazer terapia como uma obrigatoriedade da Associação Brasileira de Psicopedagogia. A Associação Brasileira, ela obriga, né, você a fazer 3 anos de terapia e comprovar estes 3 anos de terapia para você ser membro titular e poder atuar nacionalmente, poder ter um respaldo maior de atuação e também de formação para novos psicopedagogos. E aí eu comecei a fazer por conta disso e nunca mais consegui parar. Faço terapia até hoje e me ajuda muito a não dormir com o paciente, me ajuda muito a entender que aquilo que pertence ao outro é do outro, não é meu. Claro, fico emocionada, fico abalada, fico pensativa, mas eu não posso deixar que isso me coloque tão para baixo a ponto de eu não conseguir dar continuidade. Então, cuidem de vocês, cuidem das emoções de vocês. Isso é extremamente importante, até porque vai chegar um momento da agenda de vocês, eu tenho certeza que isso vai acontecer, seguindo esses passos aqui. Tudo que a gente vai ver no webinário Psicopedagogia Já, eu tenho certeza de que isso vai acontecer, de que vai sair um paciente, vai sair um responsável do consultório e já vai ter outro para vocês atenderem em seguida, e depois outro. Então, a agenda vai estar cheia, não dá para ficar remoendo aquilo que aconteceu lá na primeira sessão do dia. Então, a gente precisa também cuidar dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Certo, pessoal?
E determinação é fundamental, né? Determinação para fazer o que precisa ser feito, para correr atrás, para produzir, para fazer contatos, para atender. Determinação é fundamental. Quem são as pessoas que inspiram vocês? Quem são as pessoas que têm sucesso? Quem são as pessoas que seguiram em frente, que hoje são referência? Elas foram muito determinadas, determinadas no propósito delas de vida, no propósito de trabalho. Então, isso é bem importante. Determinação para quando der uma baqueada, quando tiver um momento ali mais triste, não parar, não frear. Ou se der um freio, uma parada, que ele não seja tão longo, porque a vida continua e a gente tem que caminhar para frente, certo? Estes pontos são fundamentais, são básicos e fundamentais para você ampliar a sua carta de clientes, para você captar o seu primeiro paciente, para você seguir em frente, independente de qualquer coisa que haja na sua vida. Eu já comentei com vocês quando eu moro hoje em Ilhabela, né? Mas eu saí de Florianópolis para vir para Ilhabela. Em Florianópolis eu tinha um consultório com 27 pacientes fixos, muitos deles, a maioria, atendimento 2 vezes na semana. Estava muito bem lá, mas eu tinha uma determinação que era morar em um outro local, era morar aqui em Ilhabela. E aí, quando eu cheguei aqui, eu brinco até que as coisas desmoronaram, né? Eu ia alugar um espaço num local que fechou. A casa que eu tinha me proposto alugar, que eu já tinha até quase fechado o contrato, eu não gostei do bairro, não me senti bem na casa quando eu cheguei aqui, e aí eu tive que recomeçar. E as pessoas de Florianópolis que souberam dessa história diziam: não, Sandrinha, não fica aí, não, volta para cá, a gente quer você aqui em Floripa. Eu disse: não, gente, vocês não estão entendendo. Eu quero morar numa cidade que não é Florianópolis, eu quero morar aqui, em Ilhabela. Por isso que eu falo das escolhas, a gente faz escolhas. E muito cientes das nossas escolhas, a nossa determinação tem que caminhar para que elas aconteçam. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre os princípios de uma pessoa de sucesso. A gente vai falar sobre isso. Quais são os princípios das pessoas que alcançam o sucesso? Pessoal, isso aqui são tópicos que falam que as pessoas que alcançam o sucesso tem estes princípios, ou já tem consciência deles e procura desenvolvê-los para poder chegar ao sucesso. Tanto o sucesso na sua vida pessoal, principalmente na sua vida profissional. Então, a gente vai falar sobre os princípios das pessoas de sucesso. O primeiro deles são pessoas que acreditam em si mesmas. Elas acreditam naquilo que elas estudaram, elas acreditam naquilo que elas têm para oferecer, elas acreditam no seu potencial, na sua possibilidade de tornar a vida do outro melhor. Eu acredito que seja a nossa principal crença enquanto profissionais que faz, né, serviços para a melhoria da aprendizagem, da saúde de quem chega até nós. Então, acreditar em nós mesmos. Ai, mas eu não sei, eu não tenho certeza. Será? Será que eu consigo? Opa, lembram da autossabotagem? Você é o seu maior recurso. E se você ainda não está se sentindo pronto, ainda não está se sentindo seguro, é mais do que o momento de vocês começarem a galgar essa crença em vocês mesmos e conseguirem chegar ao sucesso. Nós falamos sobre isso também em uma das lives, né? Vamos parar de autossabotagem, vamos tirar essas crenças limitantes. Se ainda está inseguro, estudar mais, praticar mais, buscar referências para que a gente possa se sentir tranquilos e acreditar em nós mesmos, certo? Pessoas de sucesso sabem claramente a sua visão, o seu propósito. Sabe aquela história de empresas que a gente fala qual é a visão dessa empresa? Essa empresa quer chegar a X. Pessoas de sucesso sabem onde querem chegar. Eu quero chegar no faturamento de 15K por mês. Está muito claro isso para mim. Isso é um propósito. É algo que eu quero chegar. Então, como que eu vou fazer para chegar lá? Quais são os recursos que eu tenho? Quais são os recursos que eu preciso adquirir? A quem eu vou me aliar? Como que eu vou fazer para acreditar mais em mim mesmo? E aí eu tenho muito claro esse propósito. Eu tinha muito claro o propósito de vir morar aqui em Ilhabela. Eu tinha muito claro o propósito de trabalhar junto com uma equipe transdisciplinar como eu trabalho hoje.
Eu tinha muito claro o propósito de que eu queria ter o meu consultório da maneira que eu tenho hoje. Então, esse propósito é muito importante de vocês terem clareza. Afinal de contas, o que vocês querem para a vida de vocês? Tanto a pessoal como a profissional, né? E aí, poder trabalhar para conseguir chegar lá. Sabe aquela escadinha que a gente vai subindo? A gente tem lá no topo uma ideia, né? E vou dizer mais para vocês, hein? À medida que a gente vai subindo, a gente vai querendo mais e mais. Hoje eu tenho claro o meu propósito com vocês. Eu quero proporcionar que vocês possam viver da psicopedagogia e quero que vocês cheguem a um faturamento de 15K por mês. Já teve essa semana 2 pessoas que foram minhas orientandas, minhas mentoradas, elas disseram, Sandrinha, já cheguei nesse faturamento. Uma delas me disse até que, assim, se sente mega realizada, mega feliz. Teve vários percalços aí na vida por conta de situações pessoais, com o marido, se separou, o pai faleceu há pouco tempo. Ela disse, eu sou muito feliz com a minha profissão, não poderia ter escolhido outra. Não poderia viver de outra forma, senão pela profissão que eu tenho hoje. Então, isso é muito bacana que vocês possam também sentir. Pessoas que alcançam sucesso, elas tomam iniciativas, elas agem, não procrastinam, não esperam, elas não ficam aguardando as situações ideais. Elas agem para fazer a situação da maneira que elas podem, no momento em que elas podem, com aquilo que elas têm no momento. Sabendo que agindo, que tomando iniciativa, elas vão decidir sobre o que escolher na vida, sobre o que fazer na vida, o que vão fazer dentro de um atendimento, o que vão fazer de curso, elas vão agir. Então, tomar iniciativa e agir é próprio de pessoas que alcançam o sucesso. Lembram que eu falei para vocês? A gente pode ter um mega planejamento estruturado. Quando eu tiver mais dinheiro, eu vou fazer tal coisa. Quando eu tiver o meu carro, eu vou para tal lugar. Quando eu tiver a minha casa, eu vou investir no consultório. E nem sempre as situações são ideais, né? Na verdade, quase nunca as situações são ideais. Tem muitas destas situações que fogem do nosso controle. Mas mesmo assim, tomar iniciativa, começar, colocar em prática é passo fundamental para alcançar o sucesso. Pessoas de sucesso persistem independente das situações. Uma completa a outra, né, gente? Então, persistência, independente da situação. Aconteceu determinada situação, opa, eu posso até esperar um pouquinho mais ali, mas não posso permitir que me freie. Eu tenho que seguir em frente, eu tenho que persistir, independente do que venha a acontecer. Vou dar um exemplo para vocês que foi bem legal. Quando eu vim morar aqui em Ilhabela, como eu já falei, o lugar onde eu ia abrir o meu consultório fechou total. Passou um dia, fiquei sabendo do fechamento, não ia poder mais ter o consultório lá. Eu saí nessa cidade atrás de todos os lugares que eu poderia encontrar, que eram clínicas, consultórios, profissionais liberais da mesma área, né, da saúde e da educação, e saí procurando um lugar para eu montar o consultório. Em um mês eu estava com o consultório montado. Eu ainda não estava quase com a minha casa montada, mas o consultório já estava montado. Então, isso é bacana de vocês pensarem. Persistir é muito importante, independente de qualquer situação. Pessoas de sucesso, elas são autoconscientes. Então, vamos lá. Bom, eu sei do meu problema, eu sei do que acontece, eu sei o quanto vai me exigir trabalho, eu sei o quanto vou precisar investir, eu tenho consciência de que eu ainda preciso estudar mais, eu tenho consciência de que eu preciso buscar um novo lugar, e elas são autoconscientes, né? Ter consciência daquilo que é a nossa necessidade, aquilo que a gente precisa, também para se sentir bem no trabalho, é fundamental para a gente começar a galgar essa escada aí para o sucesso. Elas mantêm a harmonia. O que significa manter a harmonia? Não tem aqueles rompantes, sabe? Por exemplo, em um mês captaram 10 pacientes. No outro mês, puf, dá uma baixa. Não, eles têm uma harmonia, uma tranquilidade nas ações, no sentido de, poxa, aqui eu ainda não estou conseguindo, mas eu vou passinho por passinho, vou mantendo essa harmonia.
esse contexto, essa tranquilidade para poder fazer as coisas. Então, essa questão da harmonia, não tem rompantes nas ações, não tem rompantes de comportamentos. Então, são pessoas assim que também conseguem chegar ao sucesso. Por isso também, gente, é tão importante a gente cuidar do nosso emocional, para que a gente não tenha aqueles rompantes, aqueles impulsos que depois a gente possa se arrepender, né? Então, vou dar um exemplo. Ai, achei um lugar maravilhoso para montar o meu consultório, vou lá e alugo. E aí, se eu não tenho como bancar isso, se eu não tenho como manter, não dá, eu tenho que dar um passo atrás de novo. Então, manter a harmonia, analisar, pensar, ser autoconsciente vai ajudar a manter essa harmonia, esse planejamento. Adaptam-se às mudanças e agora a gente tem um exemplo típico, né? A questão da pandemia. Quantos de nós teve que se adaptar à questão da pandemia? Não podíamos atender presencial, teve que fazer atendimento online, teve que orientar pais de uma maneira mais intensa do que normalmente precisaria se estivesse no presencial. Tivemos que nos adaptar aqui aos recursos tecnológicos. Esse aqui é um exemplo, né? Olha, eu tô aqui no Instagram, tô no Facebook, tô no YouTube, tudo ao mesmo tempo. Antes da pandemia, eu não sabia como fazer isso. Então, se adaptar às mudanças é algo muito necessário para a gente poder também galgar essa escada aí ao sucesso, rumo ao sucesso. São comprometidas com seus objetivos. Lembram do propósito que eu falei aqui, assim, aqui em cima? Ó? Sabem do propósito? Se comprometem com os objetivos que têm. Se responsabilizam por aquilo ali, né? Sabem que o que depende, que para chegar nesse objetivo, para chegar nesse propósito, é responsabilidade dela. Não é do pai que não ajudou, não é da faculdade que não ensinou tudo o que precisaria, não é do curso de pós-graduação que não foi tão bom quanto a expectativa. A responsabilidade é nossa, é nossa. E o nosso compromisso com os nossos objetivos é o que nos faz caminhar. Independente do que tem de dificuldades, independente do que não está completinho, do que não está perfeito, esse comprometimento conosco, com os nossos propósitos, com os nossos objetivos é que nos faz caminhar. Então, isso é bem importante. Automotivação, gente. Automotivação às vezes é bem difícil, né? Nossa, tem vezes assim que parece que vem uma avalanche de problemas, uma avalanche de, como é que eu vou dizer assim, de empecilhos que nos dão uma travada. Mas a automotivação é fundamental. É quando a gente pensa na diferença que a gente faz na vida das pessoas que a gente pode atender, é pensar na diferença que a gente vai fazer na vida daquela família, naquele rendimento daquele paciente que não está vendo bem na escola. Isso tudo nos alimenta. Então, o que alimenta a sua motivação? O que te motiva a continuar? E essa motivação, a automotivação, ela é interna, né? O que tem aqui dentro da gente que dá aquele, sabe, ai, eu vou fazer de novo, eu vou fazer diferente, eu vou buscar outra alternativa, apesar de qualquer situação difícil. Então, a automotivação é um dos princípios de pessoas que alcançam o sucesso, porque ela, eu digo ali, tá ali dentro dela, sabe? Faz ela se mexer, faz ela caminhar, faz ela buscar mais, querer e não perder o seu propósito, não perder o seu objetivo. Outro princípio, gente, assumir as responsabilidades. Errei aqui, ok, errei, vou tentar modificar, vou tentar mudar. Tenho a responsabilidade de pagar a locação do meu consultório, tenho a responsabilidade de me comprometer com o material que eu comprei, com aquele curso que não foi, né, tão produtivo quanto eu achei. É a minha responsabilidade. Eu preciso me responsabilizar pelos meus atos, pelas minhas postagens, pelas minhas escolhas. E aí, claro, sempre que a gente faz uma escolha, a gente deixa de escolher outras tantas coisas possíveis, né? Então, assumir a responsabilidade nas suas escolhas também. Ah, eu escolhi montar o meu consultório em tal lugar, eu escolhi atender na casa do paciente, mas não é isso que eu quero para sempre. Assume a responsabilidade disso por determinado tempo e depois vai em busca do que você quer. Então, isso é bem importante mesmo.
Cercar-se de pessoas com propósito semelhante, isso nos fortalece, isso nos dá aquela sensação de que nós não somos únicos no mundo buscando por isso. Então, cercar-se destas pessoas, estar próximo de quem tem propósitos semelhantes, isso vale muito a pena. Nos fortalece, nos motiva, nos ajuda nessa automotivação aqui que eu comentei com vocês, nos ajuda a persistir independente das situações, nos torna mais conscientes, nos ajudam a tomar decisões. Cercar-se dessas pessoas com propósitos semelhantes nos faz perceber que outros têm também o mesmo objetivo e que está todo mundo caminhando para conseguir chegar lá. Nós não somos únicos fazendo isso, né? Isso é importante. São aprendizes. Lembram quando eu falo para vocês, eu falei isso muito nas lives dessa semana, né? No momento em que a gente começa a trabalhar com psicopedagogia, com a neuropsicopedagogia, a gente nunca mais vai poder parar de estudar. Ah, mas então eu vou ter que estudar para a vida inteira? Bom, provavelmente sim. E se chegar um paciente com um diagnóstico que você nunca ouviu falar? E se uma nova metodologia, uma nova proposta de ensino aparecer? E se um novo lugar te chamar para fazer algum trabalho lá, né, relacionado à psicopedagogia? Então, ser aprendiz é sempre algo necessário. É muito importante, até eu digo assim, que a gente seja um pouco autodidata. Por exemplo, a faculdade, a especialização em psicopedagogia, ela não vai nos ensinar tudo o que a gente precisa para ter um consultório, fazer uma boa gestão desse consultório, fazer um planejamento financeiro, inclusive. Então, eu vou ter que buscar isso em outros momentos, em outras situações, para que eu possa dar conta de tudo. Então, ser aprendiz é algo também que nos leva ao sucesso. Elas não estão totalmente satisfeitas. E é isso que nos faz agir, né, gente? Então, pessoas que buscam o sucesso, que tem os princípios, né, dessas pessoas, inclui o não estar totalmente satisfeito. Ah, eu gosto muito do meu trabalho, mas eu ainda queria fazer o meu consultório. Então, não está satisfeito exatamente com aquilo que ele tem hoje, vem atendendo o consultório dos sonhos, monte o seu consultório dos sonhos, né? Poder não, esse não estar totalmente satisfeito é não se acomodar naquilo que não é o que a gente deseja, é agir para chegar nessa satisfação. E aí, de novo, né, gente? Eu vou comentar com vocês aqui. Chegou lá naquele. É aquilo que a gente vê lá no topo da escada, sabe? Chegou lá no topo da escada, muito provavelmente você vai querer outra coisa ou mais coisas e vai seguir galgando aí, subindo essa escadaria. Então, pessoas de sucesso, elas nunca estão totalmente satisfeitas. Sempre querem mais. Sempre. Eu brinco, né? A gente está sempre inventando alguma coisa. Elas estão sempre inventando alguma coisa. Outro princípio de pessoas de sucesso, elas desenvolvem resiliência. Ser resiliente. Então, algo me baqueou, igual a história que eu contei para vocês do consultório aqui, quando eu vim para Ilhabela, né? Fui montar, já tinha um lugar e tal para montar. Nossa, deu uma baqueada, mas é aquela situação de poder se adaptar e poder tomar iniciativa de novo. Não vou deixar isso me frear, não vou deixar isso me tornar uma pessoa que fique lamentando, que fique reclamando. Não, é a resiliência. Poder desenvolver a resiliência, e não sei se vocês conhecem, né? Tem aquela fábula que fala da resiliência como um elástico. Então, é igual o elástico a gente puxa ele, mas aí solta, ele vai voltar para aquele outro estado, né? Que é o estado natural desse elástico. Então, permitir que a gente possa fazer isso, que a gente possa ser resiliente com as situações, com os nossos sentimentos, com as nossas iniciativas, é bem importante. E o último princípio das pessoas que alcançam o sucesso, elas não focam em ego ou ressentimentos. Não ficam ressentindo, sabe? Não fica aquela coisa assim, ah, mas a fulana tá bem melhor que eu. Ou então, ah, aquilo ali, nossa, me magoou, por que ela não me falou antes que ia fechar o lugar onde eu ia montar o consultório? Não, elas não focam nisso. Passou, vamos lá,
bola para frente, né? Vida que segue, como eu digo. Elas não focam em situações que machucam. Por isso que é importante também a gente cuidar do nosso emocional. Porque se o nosso emocional não tá legal, a ideia é a gente ficar ressentindo aquilo, né? E aí é preciso falar, é preciso conversar, é preciso extravasar, é preciso conhecer as nossas rotas de fuga para poder diluir esse sentimento e não deixar que isso nos abale. Estes são os princípios das pessoas que alcançam o sucesso. Antes destes princípios todos, eu passei aqui para vocês vários aspectos que vão ajudar na sua caminhada de sucesso rumo aos 15K por mês, vivendo da psicopedagogia. Printem aí, gente, que isso aqui é importante, hein? Lembrem-se disso quando vocês estiverem para baixo, quando vocês estiverem, talvez, né, algum paciente que deixe de ser seu paciente, né, que, digamos assim, rompe o contrato de serviço de vocês. Pensem nisso. É mais um que vai, mas é bola para frente para poder captar outros. Então, isso aqui é fundamental. E a questão da divulgação também, que eu conversei aqui com vocês, que é bem importante que vocês façam com assertividade, com cuidado, tenham um perfil profissional aberto ao público para que as pessoas possam chegar até vocês. As redes sociais hoje têm ajudado muito nesse sentido.